Direita versus esquerda. Você se define de direita ou de esquerda? Com qual dessas duas frentes você se identifica? Você se vê? Mas afinal de contas, quais os conceitos desses dois segmentos que têm ganhado cada vez mais a atenção das pessoas e costuma acirrar os ânimos entre as pessoas, afastando-as umas das outras, chegando ao ponto de se tornarem inimigos? Ambas as definições ganharam corpo, e esses termos, mais precisamente na Revolução Francesa, onde os que se sentavam no parlamento francês, à direita, defendia o Ancien Régime, ou a burguesia, os mais ricos, a monarquia e o poder dominante que estava no poder, que comandava a nação. O uso do termo esquerda tornou-se mais proeminente aos que se sentavam à esquerda, que defendia o povo, a massa, que não tinha nem pão para comer, com mais movimentos sociais, anarquia, igualdade social e todos esses componentes visando o bem-estar das pessoas. A partir daí surgiu essa guerra dessas duas frentes que permeiam até hoje, que se opõem com muita força. Mais tarde, o economista francês Monsieur Saint-Simon fundou o socialismo utópico, uma visão mais fantasiosa que defendia uma sociedade totalmente igual em todos os seus conceitos, sua riqueza, em razão de todos que compunha a mesma sociedade. Tem ainda o Monsieur Fourier, um dos pais do cooperativismo e ferrenho crítico do capital privado demasiado e riquezas concentradas, ou o capitalismo que temos hoje em dia. Tem ainda o Monsieur Joseph Proudhon, criador da ideia do anarquismo, da revolta. Esse gostava de chutar o balde mesmo, partir para a guerra, dividir a sociedade entre ricos e pobres, partir mesmo para o confronto, para a guerra, confronto de classes. Tudo isso mais tarde foi tomado de assalto por Marx e Engels em seu Manifesto Comunista, com sua ideia fantasiosa e inalcançável de uma sociedade comunista utópica, onde as pessoas deveriam dividir a riqueza do Estado em partes iguais. Tem também uma ideia de ateísmo de Estado, pois todo comunista tem tendência a ser ateu, com suas raras exceções, obviamente. Foi então que veio o movimento bolchevique, em 1917, onde tomou o poder da Rússia de assalto, onde o czar foi deposto, que era o poder dominante na Rússia, e depois fundou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
a extinta União Soviética. A partir daí, a ideia comunista tomou corpo no mundo e o dividiu. O mundo socialista versus o mundo capitalista. Quanto à direita, essa tem uma visão mais específica de uma sociedade com sua hierarquia social, ou desigualdade social, digamos assim. Onde quem tem mais capacidade de enriquecer contrata a mão de obra da massa, que precisa sobreviver. Uma ideia do laissez-faire, uma versão mais radical, onde a economia funciona por si só, sem a intervenção do Estado, que apenas administra o bem público ou os impostos arrecadados. É o capitalismo na sua essência, no seu estado bruto, digamos assim, onde o capital privado é uma ordem intransponível, e assim deve ser. Em 1969, teve na França o Nouveau Droite, uma corrente mais radical ainda, de focar apenas para dentro de si, dentro do seu próprio país, onde o interesse nacional está acima de tudo, se sobrepõe a tudo e a todos. E sua liberdade de culto, onde as pessoas podem cultuar o Deus que quiser, os seus deuses, seus santos, etc. E essa corrente tende a ser contra o aborto, a eutanásia, o adultério, o homossexualismo. E essas ideias de uma frente mais radical contra tudo isso. É a união irrestrita entre macho e fêmea. Só que os homens são todos iguais perante Deus. De resto, é cada um por si. E tudo isso teve uma vasta mudança a partir da Reforma Protestante, onde na Europa as pessoas começaram a perceber que os estados europeus destinavam parte de sua riqueza ao papado, a Roma, enquanto as pessoas não tinham o que comer e boa parte morriam de fome. Mais tarde veio Adam Smith, com sua obra magistral, A Riqueza das Nações. Adam Smith, por sua vez, é o pai do capitalismo moderno, tal qual temos hoje. Onde a ideia principal é o comércio entre os países, entre as empresas que compõem esses países. E é contra o protecionismo. Afinal de contas, tem que ser uma concorrência justa. Por exemplo, você pode estar aqui no Brasil, comprar uma calça na China ou um carro nos Estados Unidos e vice-versa. Mas independentemente se você é de esquerda, se você é de direita, o importante é o respeito mútuo, que possamos conviver em harmonia, em paz, um debate sadio, cada um defendendo suas ideias, cada um defendendo o seu ponto de vista. Afinal de contas, nós não nascemos para ser iguais. O quão monótona seria a vida se nascêssemos todos iguais, pensássemos
todos iguais. Não é verdade? Saiba que nenhum sistema é perfeito. Aos seus acertos, aos seus pecados, por assim dizer. Seja você de esquerda, seja você de direita, temos que manter o respeito mútuo e na defesa dos nossos ideais, das nossas ideias. Hoje, a sociedade vive totalmente dividida nesses dois segmentos, sendo que estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, que é o país, todos nós afundamos juntos. Seja você de direita, seja você de esquerda, você vai afundar do mesmo jeito. E a alternância de poder é uma coisa sadia. Só nas ditaduras o poder não é alternado. Então vamos nos respeitar mais. Respeitar a ideia do próximo, o segmento que o próximo quer seguir. Seja você qual for o seu segmento. Até a próxima.